Então, pessoal, eu tive um probleminha técnico na aula 3 e perdi todo o áudio dos últimos 3 slides e por isso vou precisar que essa aula 3 seja dividida em duas videoaulas e espero que vocês entendam, tá? Nós paramos aqui no último slide relacionamento no trabalho da aula 3, né? Enquanto eu falava no vídeo anterior. E agora nós vamos dar sequência para encerramento dessa aula 3 no slide seguinte. Vou começar aqui a apresentação para a gente seguir conversando um pouco. E quando eu concluir essa aula, vocês já sabem, logo depois da aula concluída, vai ter exercícios comentados a respeito da aula 3, certo? Então, sobre o relacionamento no trabalho, gente. Passividade. O que é uma pessoa que tem passividade? O comportamento passivo se refere à pessoa que tem dificuldade para se impor e se expressar e que acaba aceitando tudo. As suas opiniões não são fortes e, embora pareça que um funcionário assim seja bom para a empresa, uma vez que faz tudo o que pedem, isso prejudica todo o grupo, pois pelo fato de não conseguirem se posicionar, podem acabar acumulando atividade e atrapalhando ao tentar ajudar. Então, gente, passividade é bem o contrário de que todo mundo acha, a pessoa é pacífica. Passividade não tem a ver com ser pacífico, certo? Passividade tem em fazer meramente o que foi chamado para fazer e nada mais ou menos do que aquilo. E isso, embora, como a gente leu ali, pareça que é benéfico, não é. Às vezes a gente precisa se posicionar, a gente precisa dar nossa opinião com equilíbrio, obviamente, não vamos exagerar, né, de nos intrometermos onde não somos chamados, mas ser passivo não é muito bom. A gente sempre tem que procurar fazer além daquilo que está ao nosso alcance, certo? Depois falamos aqui sobre agressividade. Lembrando que nós estamos falando sobre relacionamento no trabalho, com nossos colegas, com os colaboradores, entendeu? Então, agressividade, no extremo oposto à passividade, tá? Há pessoas que são reativas e que expressam as suas necessidades, emoções e opiniões de maneira hostil. Essas pessoas costumam adotar um comportamento egoísta e pouco empático em que não conseguem conversar de forma amigável porque se consideram mais do que os outros. Esse tipo de comportamento acaba gerando atrito na equipe e quebrando a harmonia. Então, gente, a pessoa que se comporta de maneira agressiva, a gente já nem não consegue conviver de uma maneira pacífica ali e ordeira no meio de uma equipe, por exemplo, de trabalho, né? Então, ao contrário de ser passivo, de não ter nenhuma opinião, há pessoas que são agressivas e querem impor as suas opiniões, as suas emoções, de uma maneira até hostil, de uma maneira agressiva, sem necessidade, às vezes tentando impor a qualquer custo aquilo que pensa. E lembrando sempre que a gente está no meio de uma equipe de profissionais que tem várias ideias, que tem vários aprendizados técnicos, que vão querer colocar suas opiniões também. Quem sabe todos cheguem a um determinado denominador comum. Mas, e dessa forma, a pessoa que age assim, de forma impulsiva, agressiva, considerando-se mais do que os outros, dessa forma a gente não consegue conviver com uma pessoa assim. Então, jamais sejam essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Assertividade. Por fim, chegamos ao comportamento mais recomendado, que é o assertivo. Essas pessoas têm a habilidade de expressar opiniões, necessidades e sentimentos de forma correta, sem com isso violar o direito do outro. Então, gente, ao contrário de ser passivo, que é o extremo de agressivo, né? Tem ali o equilíbrio. O equilíbrio é aquele da assertividade, certo? É a pessoa que tem a habilidade de se expressar, de expor as suas opiniões, sem necessidade de machucar ninguém, passar por cima de ninguém, impor nada a ninguém, mas convence pelo fato de ter uma boa comunicação, de saber argumentar. Então,
esse é o comportamento de um bom profissional dentro do relacionamento no trabalho, certo? Comunicação no relacionamento pessoal. A capacidade de se expressar adequadamente com as outras pessoas evita desentendimentos. Os critérios abaixo valem para qualquer tipo de comunicação, seja ela verbal ou escrita. Então, nós vamos falar agora um pouco nos próximos slides sobre a comunicação, né, no relacionamento pessoal, que é importantíssimo. A comunicação com o cliente, a comunicação com o colega de trabalho, ela é imprescindível que seja assertiva para que haja entendimento de todas as partes que estão envolvidas na comunicação. E os critérios que nós vamos ver nos próximos slides vão nos exemplificar, né, que tipo de comunicação assertiva que nós vamos ter que ter ali no atendimento, na recepção, certo? Seja essa comunicação verbal ou escrita. Vamos então para o próximo slide. Percepção. Então, para ter uma boa comunicação, nós precisamos ter percepção. Entende-se por percepção a capacidade de atribuir significados a estímulos sensoriais. Essa capacidade é parte importante no processo de comunicação. Então, eu preciso perceber o outro. E para eu perceber o outro, tenho que mostrar interesse no que o outro veio falar comigo. Quantos de nós já não percebemos que tinha pessoas que estavam ali supostamente para nos atender, mas não estavam ali realmente tentando nos entender, ou perceber qual era a nossa dúvida, qual era a nossa busca ali. E quando nós somos esse profissional que está na frente, na cara da empresa, expondo ali toda a empresa em si, está ali na frente, né? Na recepção. Quando nós temos esse profissional ali, esse profissional tem que, quando trabalha com clientes, né? Com esse público externo, ele tem que ter uma percepção, tá? Precisa trabalhar isso para perceber o outro. Empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e de conseguir esboçar os sentidos e sentir o que a outra pessoa sentiria caso estivesse na mesma situação. Praticar empatia é uma coisa que traz benefícios para si e para os outros. Além de despertar a vontade de ajudar ao próximo, ela cria uma melhor compreensão sobre o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Então, pessoal, ser empático é se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro sentiria se eu agisse de determinada forma. Então, é a vontade, essa vontade tem que ser despertada em nós de ajudar da melhor forma possível uma outra pessoa. Isso é ter empatia, tá? Ainda mais no ambiente de trabalho, onde os comportamentos das pessoas são dos mais variados, tá? Então, uma tem um comportamento mais crítico, outro tem um comportamento mais leve, e eu tenho que me colocar ali, sendo empático, como que eu devo tratar a outra pessoa, porque ela gostaria de como eu fosse tratado, né? Eu gostaria de tratar o outro de como eu gostaria de ser tratado. Agora, falando sobre o apoio. Nas relações de trabalho, é bem comum que cada pessoa se concentre em suas atividades e responsabilidades, e com isso se perca a visão do conjunto como um todo, o que é prejudicial para o bom andamento dos trabalhos na empresa. Nesse sentido, o apoio pode ser entendido como a ajuda oferecida a alguém em um momento de necessidade, seja um apoio prático, moral ou afetivo. Então, assim, ali no ambiente de trabalho, gente, é bem comum que todo mundo vai se concentrando naquilo que tá para fazer ali, né? No seu serviço. Eu tenho muita coisa para fazer. Todo mundo diz, eu ainda tenho que cuidar do serviço do outro, do trabalho do outro. Não, gente. Às vezes a gente precisa dar o apoio para o nosso colega de trabalho, dar o apoio para aquele que está ali precisando naquele momento, porque você não sabe se em um outro momento também você vai precisar desse apoio, seja ele prático, moral ou afetivo. Então, é bom a gente pensar assim no apoio. Pratique a escuta ativa. O que é escuta ativa? É o ato de colocar a escuta à disposição de outro, para depois haver uma troca de feedback. Quem escuta de verdade costuma ter um interesse genuíno no que é falado, o que ajuda a fortalecer um bom relacionamento interpessoal. Gente, como é chato conversar com alguém que não corresponde à nossa conversa,
fica, aham, uhum. E a gente tá querendo uma interação, a pessoa não tá viajando, não tá nem aí pra nossa conversa, né? As mulheres vão entender quando conversa e o homem tá nem aí, a gente percebe que o marido, o companheiro ali não tá ali. Tá ali, mas não tá ali prestando atenção no que a gente tá falando. Então, isso não é uma escuta ativa. Escuta ativa é eu parar para realmente ouvir e entender o que o outro está falando, certo? Isso fortalece o relacionamento interpessoal dentro de uma empresa. Depois, mantenha uma atitude positiva. Atitudes positivas são a base para bons relacionamentos, inclusive no trabalho. Através dela é possível ter conexões mais profundas e verdadeiras. Ninguém gosta de conviver, né, gente, com pessoas que pensam negativamente, né? Ou tudo tá ruim, ó vida, ó céus, né? Não, ninguém gosta. Pelo contrário, as pessoas procuram estar rodeadas de pessoas boas, de pessoas que têm uma aura boa, que pensem positivo, tenham atitudes positivas e que gerem esses bons relacionamentos, certo? Então, seja essa pessoa. Por fim, aqui no último slide, seja respeitoso no ambiente de trabalho. A coisa normal é que as pessoas apresentem pensamentos diferentes, como nós já falamos, e divergência de valores. Por causa disso, é importante ser tolerante e aberto às novas perspectivas, mostrando respeito pelos colegas. Então, seja respeitoso, gente. Esteja aberto a críticas e feedbacks. Uma das vantagens de desenvolver um relacionamento interpessoal é obter outros pontos de vista. Essa é uma excelente oportunidade para aprender a lidar com críticas e sugestões, assim como buscar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Então, gente, crítica sempre vai ter, construtiva ou destrutiva, não importa. Opiniões adversas nós vamos receber opiniões adversas, pontos de vistas que se divergem também. Então, gente, estejam abertos à opinião dos outros, embora você tenha certeza absoluta que a sua opinião ela não move 1 milímetro, mas ouça, escute o outro, absorva aquilo que você acha que é necessário ou não, e para que esses relacionamentos eles aconteçam, tá? E até quando a gente para ouvir outras opiniões, a gente acaba tendo um autoconhecimento, a gente tem um autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, profissional, e isso é muito bom quando a gente vê que a gente conseguiu evoluir. E, por fim, estabeleça limites. Apesar da importância dos relacionamentos no trabalho, é preciso estabelecer limites e manter o foco na produtividade. É difícil dissociar a vida pessoal da profissional, mas esse deve ser um esforço diário. Então, gente, às vezes a gente só tem colegas de trabalho, não temos amigos às vezes ali dentro. Pode acontecer de termos amigos? Pode acontecer. Mas a gente tem que saber muito bem com quem que a gente vai brincar, de que forma a gente vai falar. E estabelecer um limite de relacionamento também é saudável, tá? Porque isso vai manter você no foco e na produtividade daquilo que você foi contratado a fazer. É difícil dissociar a vida pessoal também da profissional? Mas esse deve ser um esforço diário. Também, assim, a gente sabe que para ser produtivo no trabalho, às vezes a nossa vida pessoal também tem que estar ok. Mas a gente sabe que vida humana é impossível estar sempre tudo ok, tudo certinho, né? Então, o que eu tenho a dizer aqui? Esforce-se, trabalhe o máximo para deixar o seu problema pessoal lá de lado no momento que você está trabalhando para que não afete a sua produtividade. E esse deve ser um esforço diário, como diz ali naquele texto, né? Isso é uma prática diária. Assim, eu tenho que resolver, mas eu tenho que resolver com fulano, que é lá na minha casa. Eu tenho que resolver quando eu chegar aqui. Eu tenho outras questões. Eu tenho que seguir uma agenda aqui. Eu tenho que seguir um cronograma. Então, esforce-se. Esforce-se ao máximo para que isso aconteça, tá? A separação, a dissociação da vida pessoal dentro do ambiente profissional, certo? Inclusive se tratando de relacionamentos amorosos, né? Eu disse que ia falar sobre aquela figurinha inicial ali.
Ok, gente. Então, agora eu espero vocês nas questões lá comentadas e encerramos essa terceira aula, esse segundo vídeo que faltou aí. Espero que vocês estejam gostando e bora para lá para a prova comentada, para as questões comentadas, certo?